Porque a maior forma de convencer alguém de que a sua vida ela é o melhor lado, sabe, que alguém pode escolher, é os frutos, né, que a pessoa vai enxergar na sua vida. Você quer companhias que, tipo, te levem para ele e não que te levem dele. Quando Jesus entra na nossa vida, ele vai tirar todo tipo de idolatria. Sim. Tudo que tiver tomando um lugar, né, com proporções muito grandes no nosso coração. Naquele dia eu entendi o que era ser cuidada por alguém sem nada em troca. Quem eu seria se, por exemplo, eu caísse e não tivesse alguém pra virar pra mim e falar assim, ó, eu já passei por isso. Porque foi o que você fez aquele dia que eu tava chorando horrores. A gente não era nem tão amiga, assim. Até que eu lembro que teve um dia que pra mim foi o dia que eu fechei a Letícia e falei assim, ok, não entendi o negócio todo, entendi que a Letícia é minha irmã. Foi o dia que eu deixei uma amizade no passado e a Letícia saiu do trabalho cansada de Osasco e foi direto me ver porque eu estava aos prantos chorando. Naquele dia eu entendi o que era ser cuidada por alguém sem nada em troca, sem absolutamente nada. É importante pra poder criar vínculos que são realmente verdadeiros e que vão estar ali por você quando um cai, o outro levanta, os dois estão ali unidos naquele propósito de ir pro céu juntos, sabe? Meu propósito é encontrar a Letícia no céu e a gente tomar um café super faturado no céu. Mas é muito louco você pensar que essas coisas vão também... Acho que, na verdade, esse vídeo é muito sobre identidade, sabia? Eu acho que é. Porque tudo isso vai formando a sua identidade de Deus. Sim. Porque tudo muda, né? Tudo muda, sua visão, perspectiva sobre o que é amizade, o que é relacionamento, quem é você em Deus e como você pode servir ao próximo estando em Deus. E até quem tá ao seu redor também começa a mudar. Exatamente. Né? É uma loucura isso. Tipo, o que você... Deus fez uma reviravolta. Não, Deus pegou a minha amizade e jogou no liquidificador e foi soltando os ingredientes que não precisava mais. E foi fazendo a mistura mais louca da minha vida. Assim, tipo, ele jogou assim e falou, lida com essa, eu lidando. Vamos dar uma mexidinha. Vamos dar uma mexidinha. Só uma mexidinha. Mas isso foi uma loucura, porque... Voltando ao fato de que eu não gostava da Letícia, eu era muito, sabe, eu sempre fui muito cabeça, assim, você só me convence que eu vou realmente gostar de você, se você realmente me convencer. Era só o Espírito Santo, gente. Era só o Espírito Santo mesmo, gente. Então, assim, foi muito fácil. Tipo assim, foi difícil, né? Foi um tempo até eu notar que a Letícia existia. Tá. Mas quando foi pra engrenar o negócio soltou que foi, sabe? E é muito louco pensar que Deus, ele agiu de uma maneira tão única, sabe? Tipo, ele uniu de uma maneira tão única, sabe? Foi uma coisa bem engraçada, foi o que a gente precisava, eu acho, no momento. E também pro resto da vida, porque agora não tem como mais. Mas eu acho que tudo isso vai formando o nosso caráter em si, sabe? Sim. Quem eu seria se, por exemplo, eu caísse e não tivesse alguém pra virar pra mim e falar assim, ó, eu já passei por isso. Porque foi o que você fez aquele dia que eu tava chorando horrores. A gente não era nem tão amiga, assim. Sim. E você me contando como foi, né, algumas coisas da sua vida e tal. E eu falando, cara, se ela tá falando... E foi engraçado, porque ela virou pra mim e falou assim, você chora agora pra não chorar mais. E eu nunca mais chorei. Chora tudo que você tiver pra chorar. Gente, foi uma loucura, porque eu senti que a Letícia, aquele dia, ela revelou o que Deus queria falar pra mim. Você vai chorar agora e você nunca mais vai chorar por esse assunto. E eu nunca mais chorei. Eu achei a coisa mais louca, assim, do universo. Eu nunca mais chorei. E não era nem por falta de prender ou qualquer coisa da psicologia envolvendo, mas não era porque eu realmente olhei e falei assim, cara, Deus me supriu, Deus me deu em dobro e eu nem merecia isso. E, tipo, não faz mais diferença nenhuma na pessoa que eu quero me tornar. E como eu já falei algumas vezes aqui, quando Jesus entra na nossa vida, ele vai tirar todo tipo de idolatria. Sim. Tudo que tiver tomando um lugar, né, com proporções muito grandes no nosso coração, que seria o lugar dele. Então, assim, ele entra com todo aquele amor, inunda a gente com aquele amor. Isso. E aí depois a gente vai vendo os ídolos do nosso coração, né? E aonde eles estão, entendeu? E Deus vai apontando cada um deles. E conforme a nossa permissão, né, conforme a gente se envolve mais com o Senhor, ele vai tirando. Só que às vezes, né, a gente sofre para soltar esse ídolo, né?
que a gente tem, que é o que acontece, acho que com a amizade, eu acho que é uma coisa clássica. Sim, que acontece a partir de uma conversão, porque não vai dar, a luz não consegue coexistir com as trevas, né? Não. E isso vai, em algum momento vai romper. Aconteceu comigo, aconteceu com ela e dificilmente não acontece com alguém. Sim. Porque a gente sempre está rodeada de pessoas que nos incentivam a pecar. Entendeu? E quando a gente entende que não é aquele lugar o nosso, sim, a gente quer cortar o que, né? Deus quer cortar da gente, por mais que doa, o que vai nos levar ao caminho contrário dele. Então, assim, é algo doloroso, mas que a gente precisa passar na nossa caminhada cristã, sim, que obviamente a gente não sente saudade, né? Vamos falar real? Não tem saudade, viu, gente? Então, se você estiver passando, sim, por isso... Um amigo meu me falou, acho que foi esses dias, que ou você influencia ou você é influenciado. Perfeito. Então, e tem também uma passagem na Bíblia que fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Sim. Isso não é um fato. Então não tem como você querer colocar Deus no lugar onde ele tem que estar e continuar cercado de pessoas que te levam para aquele mau caminho. Não tem como. Você precisa transformar as pessoas à sua volta. E se ele sabe todas as coisas, então se ele entende que aquela pessoa você não seria capaz de levar o Espírito Santo até ela, né, de tipo convidar ela para chegar até Jesus, ele vai tirar, porque você está se doando para ele. Então ele entende que você quer companhias que tipo te levem para ele e não que te levem, sim, dele. Então ele vai tirar, ele vai arrancar. E também eu acredito que quando a gente ainda tá sendo alimentado pelo leite, né? A gente ainda tá na comidinha ali mais líquida, né? Como o Paulo fala. Uhum. A gente ainda não tá preparado para influenciar. Então Deus vai ter, sim, que tirar a gente de meios que a gente não tem força suficiente, sabe? Para convencer, sim, ou para fazer as pessoas... ouvirem sobre o Evangelho. Então você precisa primeiro se fortalecer muitas, sim, vezes, né? Então eu acho que é processo, né? Sim. Pra tudo tem processo. E muitas vezes você pode acabar levando esses processos e depois voltar para aquele ambiente, sim, onde agora sim você tem forças o suficiente, uhum, para levar o Evangelho. Sim. Eu acho que muitas vezes Deus, ele utiliza coisas que até mesmo a gente não quer que ele utilize para nos ensinar muitas coisas. Uhum. Eu acho que muitos processos que a gente leva e momentos que a gente tá na vida, que a gente olha e fala, Deus, mas por que essa situação? Por que esse momento? Eu não queria que isso fosse um ensinamento. Só que Deus utiliza justamente isso para te mostrar onde está o seu coração. Mesmo que aquilo não seja exatamente um ídolo, mas é aquilo que seu coração deseja tanto, que às vezes está mais do que o seu desejo por Deus. Então, eu acho que essas coisas fazem a gente entender que Deus utiliza até mesmo aquelas que a gente não quer que ele utilize, mas ele sabe que a gente precisa, para poder nos mostrar aonde a gente precisa estar alicerçado, aonde a gente precisa estar afirmado e onde o nosso coração precisa estar, sabe? Uhum. Exatamente, perfeitamente. E sobre isso que a gente está falando de falar, né, de expandir a nossa luz, eu acho que a maior forma disso é na nossa vida, né, no nosso cotidiano, no nosso estilo de vida, porque a maior forma de convencer alguém de que a sua vida ela é o melhor lado, sabe, que alguém pode escolher, é o comportamento. Os frutos, né, que a pessoa vai enxergar na sua vida, porque eu não gostava de crente, pra mim crente era tudo caloteiro, hipócrita, e sei lá, era muitas coisas, eu não gostava. E aí, quando eu encontrei uma que não era hipócrita e que não precisou falar que ela não era hipócrita, sim, entendeu? Eu vi que ela não era, entendeu? Eu via Jesus nela, isso me fez entender, falei assim, ela tem algo diferenciado, então aquela concepção que eu tinha tá errada, eu quero buscar isso, eu quero conhecer isso, sabe? Então você desperta curiosidade na pessoa quando você tá na intimidade ali com o Senhor, sim, porque você começa a iluminar e as pessoas veem uma iluminação, um brilho diferente e elas querem buscar de onde veio, porque todo mundo tem um vazio dentro, sim, de si. Só que elas não descobriram ainda, muitas delas, que, sim, esse vazio só vai ser preenchido por Jesus. Exatamente. E através da sua vida ela entende que existe uma fonte, ela vai querer buscar essa fonte. Exatamente. Porque você está vivendo de uma forma que faz com que ela entenda que você está sendo suprida, né? Sim, porque na realidade a gente não convence o outro na marra, a gente não
propaga o evangelho na bronca ali, falando pra pessoa, você tem que parar de fazer isso. Não, o evangelho, ele se propaga no amor. Você mostra o amor que você tem, você mostra o serviço que você tem, e assim você mostra quem é Cristo. Porque você tá revelando o caráter de Cristo aqui com as pessoas, porque a pessoa vai virar e falar, nossa, mas eu não sou crente, a pessoa me trata dessa forma? Nossa, eu não sou crente, ela tá me perdoando? Como assim ela tá fazendo isso? Isso mesmo. E é assim que... É isso que impressiona. É isso que impressiona, e a pessoa vai querer saber o porquê que a pessoa é assim. Ela vai querer saber da fonte. Principalmente quando a pessoa muda da água pro vinho, que é quando ela se entrega pro Senhor. Porque a pessoa fala, meu, mas essa menina... Ela fazia essas coisas? Não é mais a mesma pessoa. O que aconteceu? Então ela quer buscar de onde veio aquilo. Então ela fica curiosa. Sim. E eu acho muito legal, às vezes... quando as pessoas viram pra mim e falam, nossa, Isabela, mas você fazia isso? Eu não consigo imaginar você. E é a melhor coisa, ótima oportunidade. Né? É uma ótima oportunidade pra virar e falar, pois é, só Jesus pra fazer essa mudança. Porque só ele é capaz de transformar a gente. Uma transformação que não é verdadeira, ela não dura muito tempo. Porque na hora do estresse, na hora da revolta, na hora da angústia, você vai clamar, você vai reagir de uma forma. A forma como você vai reagir define quem é o seu Senhor. Se o Senhor é a sua ira, se o Senhor é a sua idolatria, se o Senhor é a sua ganância, tudo vai se revelar na hora H, na hora do estresse, na hora de resolver, na hora de querer alguma coisa, um sonho seu, ou etc. Naquele momento vai revelar quem é o seu Deus. Exatamente. Porque o seu Deus pode ser diversas coisas. Por isso que qualquer dia a gente pode entrar na polêmica que não existe ateu, né? Mas enfim, a gente... Vamos. A gente vai entrar em algumas polêmicas aí. Porque, gente, só cortando. Ou vocês vão amar, ou vocês vão... Ou vocês vão odiar, mas é porque, tipo assim, eu sendo muito sincera, não existe ateu, porque na hora da sua... Já dá um spoiler ainda. Eu vou dar um spoiler, porque na hora da sua morte ou angústia, você vai clamar por alguém. Por quem você vai clamar é aquela pessoa que você acredita. Eu não vou nem entrar em pontos aqui. Não existe ateu. Toda língua confessará ao Senhor. Sempre que a gente fala alguma coisa polêmica, que dobrará. Mas aquele que a ti escolheu um tesouro maior terá. Gente, meia hora já de vídeo. Já tem meia hora de vídeo? Uau. E aí, o que eu vou falar pra vocês? Perguntar se vocês gostaram. Mas tem mais coisa pra ser dita. Acho que tudo isso é pra dizer... porque eu acho que a gente precisa dar um fechamento para entendimento das coisas, sabe? Eu acho que tudo isso se resume muito a o quanto você doa para Deus, para o quanto ele pode te usar. E quanto que ele pode te mostrar quem você é durante todo esse processo, enquanto ele te usa, sabe? Eu acho que tudo é sobre o quanto você se doa a ele para ele te mostrar exatamente quem você é, enquanto ele te usa no que ele quer para sua vida, e ele sabe exatamente o que é o melhor de acordo com os planos dele. Então eu acho isso muito pertinente para falar. Quando eu conheci a Lê, eu nem imaginava as coisas que, tipo, Deus tinha, sabe? Eu achava a Letícia muito... Embora, assim, gente, particularmente falando, embora eu não gostava da Letícia, eu vi uma coisa nela que eu queria. E a gente vê muita gente com um pé no mundo, um pé na igreja, achando que é crente. Porque você dá falso testemunho sobre o evangelho, sobre quem você é e o Senhor que você serve. É muito grave isso. E eu fui conhecendo a Letícia e ela não precisou me falar nada. Ela só precisou estar ali na hora que Deus queria que ela estivesse ali. Olhando para as pessoas, a mídia, o que ela fala, e achar que uma vida de balada, uma vida de bebedeira, uma vida de prostituição... Prostituição não é nem a pesada. Tô falando de prostituição mesmo, em postar fotos de biquíni, em mostrar, em vender seu corpo. Aonde que isso é ser valorizado, gente?